Obrigado. Queria começar agradecendo o Fernando pelo convite e a Renata Lins, que sugeriu também meu nome. Agradecer bastante porque, assim, o que eu estou aprendendo aqui nesse evento, vou levar para sempre. E queria começar dizendo para o Glauber, 110 anos atrás, um estudante da Sérvia deu um tiro, e com esse tiro ele gerou 2 guerras mundiais, uma revolução dos trabalhadores, e a conformação do mundo até hoje é consequência disso. Então, é mais importante que vocês sejam 9, mas que mobilizam o país, não só a região, do que se vocês fossem 900 e ninguém se mexesse por causa de vocês. Então, parabéns demais ao consórcio. E, assim, vou usar vocês, inclusive, aqui como referência, porque eu acho que vocês iniciaram algo que vai mudar a estrutura institucional do país, que é o adensamento da camada regional, certo, do Pacto Federativo e da institucionalidade brasileira. E aí, seguindo esse caminho, outras ações têm acontecido. E aí, só para citar também a repercussão que vocês têm, outro consórcio surgiu, e pela boca de quem criou ele, para combater o consórcio Nordeste. Eu estava ontem num telefonema falando sobre isso com uma pessoa do governo, a diferença que é o consórcio Nordeste para outros, porque o consórcio Nordeste surge para trabalhar produtivamente por uma região e um outro consórcio surge para combater o primeiro consórcio. Mas tudo bem. Voltando aqui para a questão. Outra coisa de falar por último é, como disse Caetano, a dor e a delícia disso daí. Então tem vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens, mas que é vantagem também, é que parte das coisas que eu ia falar já foram ditas e a forma de apresentar também eu tive que mudar. Então eu acho que eu vou pular algumas coisas na apresentação para ficar mais claro, e para passar uma mensagem melhor. E eu vou tentar dar um foco mais para o futuro, embora eu fale do passado também, mas eu vou tentar dar um foco mais para o futuro a respeito dessa regionalização da nova política industrial, que, para começar a discussão, não tem dimensão territorial na NIB. Na nova Indústria Brasil não tem dimensão territorial. Tem o objetivo de criá-la. Então foi criado um grupo de trabalho pela territorialização e desenvolvimento regional da nova Indústria Brasil, que deve ter a primeira reunião agora em maio. Embora a política tenha sido lançada em janeiro e ela esteja em construção desde o ano passado, mas por enquanto a política industrial considera que o Brasil é plano e igual em seu território. Então a gente precisa desse processo de regionalização. Ok, a gente tem, no Brasil tem se falado muito disso, de como o Nordeste cresceu mais do que o país, e aí a nossa parcela no PIB aumentou, mas a gente sabe que números agregados e médias escondem muitas coisas. Bem, temos uma história de política regional no país, essa história tem virtudes e tem problemas, e uma das coisas que a gente aprendeu é que acelerar o crescimento da região não resolve os problemas e pode até agravá-los. E isso que eu estou dizendo, um grande paraibano disse muito tempo atrás, que foi Celso Furtado. Ele disse: acelerar o crescimento sem transformar as estruturas aprofunda o subdesenvolvimento. Não diminui o tamanho do problema, aumenta o tamanho do problema. Então a gente não pode ficar satisfeito apenas de ver o Nordeste cresceu mais do que o Brasil, nossa parcela no PIB aumentou, então o tamanho do nosso problema diminuiu. Não, ele pode ter aumentado por conta disso. É preciso perceber essa dimensão política da questão do desenvolvimento e estou feliz de estar aqui porque aqui nesse local todos têm consciência disso. Se a gente não incorporar aquela dimensão política, a gente vai construir políticas inócuas ou deletérias, políticas que podem piorar a situação. E o Glauber falou aqui, a gente tem muito daquilo ali, cegueira institucional, inclusive no nosso campo, e não é só no Ministério do Meio Ambiente.
Bem, trouxe essa discussão aqui, isso fez parte de uma... Paulo, desculpa, eu não falei, mas por fim, voltamos lá e essa segunda-feira a ministra anunciou, aliás, semana passada, segunda-feira, anunciou a criação do Fundo Catinga. Então foi uma luta e conseguimos, deu certo. Claro que tem luta para poder transformar em realidade, mas não quero ser injusto com o MMA. A briga deu resultado, perdão, Paulo. Não é um problema só lá de fora, só para trazer aqui, infelizmente o colega do Banco do Nordeste não está aqui, e mais uma vez eu repito, eu sou um grande defensor do Banco do Nordeste em todos os lugares que eu vou. Mas houve época aqui no Nordeste que para você pegar um financiamento no Banco do Nordeste, você tinha que mostrar no projeto que você ia derrubar a Caatinga. É sério isso. Isso é verdade. Porque a Caatinga era vista como um problema. O problema do Nordeste é que existe a Caatinga, então vamos destruir a Caatinga que a gente resolve parte desse problema. Isso já esteve no Banco de Desenvolvimento da região Nordeste. E o que as pessoas não conseguem entender ainda hoje é, se não tiver a Caatinga, a gente deixa de ser semiárido e a gente vira só árido. Né? Deserto leal. E aí tem que dizer o óbvio, é complicado. Então, uma coisa que a gente discutiu com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio foi isso de que eles não podem construir uma política industrial pensando em fazer isso de forma equilibrada, harmônica, né, sem gerar problemas. Não, a política industrial é uma ação para provocar desequilíbrios. Porque o equilíbrio que existe é o que a gente não quer. A gente quer provocar desequilíbrios pela ação da política industrial. Então eles têm que ter clareza sobre isso. Porque se eles ficarem procurando, vamos fazer essa ação, mas a gente tem que equilibrar essa ação, e aí equilibrar em vários aspectos, orçamentário, entre oferta e demanda. Se você ficar buscando equilíbrio, você mata o objetivo da política. Certo? Agora você tem que saber que tipo de desequilíbrio você quer provocar. Ok. Vamos seguir. Quais são... Acho que eu pulei. Então, o que a gente defende é preciso uma escolha estratégica pela regionalização da neoindustrialização, e aí o Glauber falou antes sobre isso. Não há solução para a questão do subdesenvolvimento brasileiro sem resolver a questão regional. O resto do Brasil não será desenvolvido se um pedaço do Brasil não for tão bem. E isso tem que vir primeiro, vamos desenvolver aquele pedaço do Brasil e depois que a gente for rico naquele pedaço, aí a gente cuida do pedaço que não é. Não existe essa estratégia não tem chance de funcionar. Né? Então, o enfrentamento da questão regional é a escolha estratégica. E aí, 3 princípios aí. Não construir mais uma estratégia incrementalista, não mais ilhas de prosperidade em alguns pontos da região Nordeste, o Nordeste que dá certo, o Nordeste que funciona, o Nordeste exportador. Não construir uma estratégia meramente aceleracionista, que é o que a gente fez. O Nordeste cresceu marginalmente mais do que o Brasil, a gente saiu de 12, alguma coisa para 14 em 40 anos. Bem, disse Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos nessa velocidade, e sim construir uma estratégia de mudança estrutural. E para fazer mudança estrutural tem certos mecanismos de retroalimentação que a gente tem que quebrar. E quebrar esses mecanismos significa provocar desequilíbrios. Porque esses mecanismos que se retroalimentam, eles estão em equilíbrio. Eles retroalimentam a estrutura que existe. A gente tem que quebrar esse mecanismo. Isso é provocar um desequilíbrio, isso é provocar um problema, para encontrar uma nova solução. Certo? Ok. E aí uma frase ali, uma mensagem importante é redistribuir territorial e regionalmente os eixos estruturantes do desenvolvimento. Então uma pergunta que a gente faz é: qual é o pedaço, por exemplo, do complexo econômico e industrial da saúde que vai ficar no Nordeste? Porque a gente não quer só o SUS, a gente não quer só os serviços, a gente quer a indústria do complexo econômico e industrial. E entender qual é o perfil da indústria e o tamanho dela é muito importante. Eu venho
originalmente da macroeconomia, e aí quando eu penso a região, eu penso também do ponto de vista macroeconômico. Tem uma coisa assim, que em aula de macro a gente mostra para os alunos, que é o seguinte: imagina que aqui todos vocês são trabalhadores de todos os setores da indústria que produzem bens de consumo, só bens de consumo, certo? De todo tipo, duráveis, semiduráveis, não duráveis. E essa indústria é enorme, é gigante, é uma indústria gigante. E eu represento todo o empresariado que contrata vocês. Isso aqui é um território. Eu contrato vocês, pago a vocês, sei lá, 100 bilhões de reais em salários. Depois vocês vão pegar esses salários para quê? Para comprar esses bens de consumo, não é? Para viver. Quanto é que vocês podem me pagar de volta? 100 bilhões de reais. Quanto é que eu vou ter de receita? 100 bilhões. Mas quanto é que eu tive de custo? 100 bilhões. Quanto é que eu vou lucrar? Nada. Essa indústria é insustentável do ponto de vista econômico se ela for só setor de bens de consumo. Eu preciso ter um pedaço da indústria que não produz bens de consumo. Esse pedaço de cá, ela é empresária. Esse pessoal aqui, por exemplo, produz bens de capital. São trabalhadores da indústria de bens de capital. Ela paga salários a eles. Onde é que eles vão comprar os bens de consumo? Comigo. De onde vem meu lucro? Do salário deles. O salário de vocês só repõe meu custo. Meu lucro vem do salário deles. Mas eles não trabalham na minha região. Onde está a indústria de bens de capital? Não é no Nordeste. Quem está aqui no Nordeste é o quê? Bens de consumo e bens intermediários. E bens intermediários é uma fração do valor da produção. Então eu não tenho como sustentar essa indústria na região sem encontrar outras fontes de demanda e de rentabilidade para essa indústria, que no caso do Nordeste vem principalmente de onde? Transferências governamentais. Então veja, não adianta dobrar o tamanho dessa indústria de bens de consumo, o problema permanece. Eu tenho que ter diversidade produtiva na região. Então, a minha política industrial tem que trazer um pedaço da indústria de máquinas e equipamentos para o Nordeste. Além disso, eu preciso do setor público. Além disso, eu preciso de exportações. Exportações também podem me gerar rentabilidade. Ou seja, eu tenho que entender a composição setorial da economia regional, porque senão eu vou ficar brigando o tempo todo para usar mecanismos para atrair mais empresas, mas eu não percebo a diferença da empresa A para a empresa B, e aí eu cresço e não resolvo o problema, e o Nordeste continua dependendo de transferência e de política. Então tem que ter um olhar territorial e setorial para entender a política industrial. Se não tiver essa perspectiva, a gente insiste no mesmo tipo de erro. Ok, então, para uma mudança estrutural, a gente precisa de sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, sustentabilidade política e sustentabilidade ambiental. E vou tentar chegar ao ponto de discutir aquela sustentabilidade política aqui o suficiente. Ok. O tema nosso aqui é complexos econômicos, né? Então, a gente tem que estruturar regionalmente alguns complexos econômicos que se retroalimentem no território, aquilo que eu falei, que integrem atividades econômicas que estão dispersas, que transformem a estrutura social, porque se alguém disser assim, não, mas eu posso ter uma indústria de bens de consumo que é exportadora, e se ela for exportadora, ela consegue ser lucrativa. É verdade, porque quem vai comprar o produto não é o trabalhador que gerou o produto, é o trabalhador de fora. Mas isso gera um perfil de indústria que vai buscar o menor salário possível, porque aí o salário agora é só custo. Quando ela vende para o próprio território, o salário é custo e receita, e é insuficiente. Se ela é exportadora, salário é só custo. Então, quanto mais eu conseguir esmagar o salário daqui, minha margem de lucro cresce. Então, a solução exportadora é uma solução para a lucratividade, mas não necessariamente para a distribuição de renda e para os níveis de salário. E que alterem hierarquias de poder no território. Gente, se a gente vai mudar a estrutura produtiva, a estrutura de poder muda. E qual é a estrutura de poder que está sendo planejada?
que está sendo pensada, ou a gente vai fazer isso cegamente. Então, só lembrando, de novo, paraibano, Celso Furtado, quando ele pensou em industrializar o Nordeste e fazer reforma agrária, ele queria quebrar a base econômica e política dos chamados coronéis e criar uma nova elite dirigente urbana, um empresariado industrial e um operariado industrial urbano, e trazer para o Nordeste um perfil de luta de classes europeu. Ele disse isso várias vezes, que o problema aqui é que a luta de classes se dá num perfil que é profundo subdesenvolvimento, enquanto na visão dele, luta de classes na Europa gerava progresso tecnológico e melhoria do padrão de vida. Então, ele pensou politicamente a transformação econômica. Eu tenho que quebrar a base econômica dessa oligarquia rural e o poder político dela. Ok. Bem, vamos seguir. Matamos igual que Então, qual é o perfil? Isso aqui que eu estou colocando para vocês, isso está sendo discutido, Glauber sabe disso, no âmbito dos atores da região que estão dialogando com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial e o Ministério da Indústria, não exatamente nesses termos, mas nessa perspectiva. Isso no âmbito desse grupo de trabalho que ainda é informal, mas que vai ser formalizado ainda esse mês. Então, se busca uma indústria ou uma industrialização que seja regionalmente especializada. Ninguém está propondo que o Nordeste produza de tudo, porque nem o Brasil vai produzir de tudo. Já passou essa época onde a gente queria produzir de papel higiênico a nave espacial. Não é mais o perfil mundial. Também não precisa de produzir. A região vai se especializar em que atividades? Não pode ser em qualquer uma, é o que a gente já sabe. A gente tem que saber em quais a gente quer, ou pode. Que seja nacionalmente complexa, porque a especialização de uma região não vai ser a da outra, nem da outra, nem da outra. Mas a distribuição, o Nordeste se especializou, é fornecedor de bens intermediários para a indústria do Sudeste e do Sul. Isso desde o segundo PND dos anos 70. É esse perfil que a gente ainda quer. Que seja reintegradora do território nacional, e aí esse risco de desintegração do território existe. Socialmente equitativa e ecologicamente transformadora. Ok. E aí eu vou, viu, Glauber? Essa rede de CTs do Nordeste que está sendo discutida com o SUDENE, com o Consórcio Nordeste, com as universidades, com os IEFs, faz parte desse tecido regional que se busca pensar. O Nordeste teve uma, eu diria, revolucionária transformação na área de ciência e tecnologia. Eu digo revolucionária pelo seguinte: em 1996, todos os programas de doutorado que havia no Nordeste, de todas as áreas, diplomaram na região 37 pessoas. No ano de 1996. No ano de 2014, a gente diplomou 2.392 pessoas. E agora a gente está diplomando uma média de 3.150 pessoas por ano com título de doutorado. Nesse intervalo de tempo, nenhum lugar do mundo fez isso. Nenhum lugar do mundo. Isso é uma revolução no campo da ciência e tecnologia. Ok. Só que essa comunidade de ciência e tecnologia, que hoje é enorme, ela não é um ator político. Ela é totalmente fragmentada, cada um agindo isoladamente. E a gente tem uma agenda de pesquisa que não foi a região que pensou. A gente recebe recursos, a gente briga e consegue obter recursos federais para financiar a pesquisa, mas a agenda de pesquisa dessa comunidade é decidida em Brasília, em São Paulo e Rio de Janeiro. Se eu apresentar um projeto que esteja alinhado com o que esses 3 locais querem de pesquisa, eu consigo recurso mais fácil. Mas se eu disser que quero pesquisar a produção de batatinha em Santa Rita, lá na Paraíba, vai ser muito difícil eu conseguir a verba para pesquisa. Então, a gente precisa de uma agenda regional de ciência e tecnologia. E a gente fez a Conferência Regional de Ciência e Tecnologia em Recife, semana passada, discutindo exatamente isso. Então, a rede de CTs do Nordeste é uma proposta que a gente vem trabalhando já há algum tempo,
para constituir essa comunidade de ciência e tecnologia como um ator político institucional regional, para discutir a ciência, tecnologia e inovação que a gente precisa para o desenvolvimento da região. E não mais eu preocupado com o meu látis, Fernando preocupado com o látis dele, e cada um preocupado com sua carreira individual, ou com sua universidade individual. Ou, como foi comentado aqui, eu fui proreitor de planejamento da minha universidade. E aí, na discussão lá do PDI, eu escutava, não, mas a gente tem que passar a Federal do Ceará. Ou seja, o foco é a disputa regional para ver qual é a melhor universidade do Nordeste. Ao invés de pensar, nem localmente existe uma rivalidade, o FPB, o FCG dentro da Paraíba. Como é que eu vou construir um plano de desenvolvimento para uma universidade sem saber o que a outra está pensando em fazer? Eu vou criar um curso e ela também, ao mesmo tempo, para o mesmo território, eu vou querer instalar um campus ali e ela também. É claro que isso tem que ser articulado no Estado. E não só entre as universidades. A universidade com o governo do Estado, com os ministérios. Eu vou criar um campus no litoral sul da Paraíba, porque lá tem a Hemobras. Mas eu tenho que saber se a Federal de Pernambuco vai criar um campus lá também por causa da Hemobras. Ok, todos nós sabemos disso. Bem, então qual é esse contexto aqui? A gente tem alguns riscos. Tem um risco de desintegração regional. Vou mostrar aqui qual é. Um risco de degradação política institucional, que já aconteceu e a gente tem que evitar que continue a acontecer. Fora o risco ecológico e o risco da permanência do subdesenvolvimento. Temos uma série de características na região, mas temos também virtudes e forças ali. A ciência e tecnologia da região, o crescimento que aqui tem acontecido mais rápido do que na média do país, o que não é grande coisa, oportunidades, e temos um protagonismo político institucional que é muito relevante. Ok, vou acelerar. Não vou falar cada uma dessas coisas, vou só chamar a atenção para aquilo ali. O Nordeste tem sido integrado ao país há 500 anos. Passamos por várias etapas, a integração política, Bahia, Pernambuco, Maranhão, vários territórios aqui da região tentaram ser países independentes, né? Então a gente foi todo incorporado na marra. Não estou defendendo separatismo não, estou só relatando o que foi a história. Passamos por uma integração comercial. Aquele período desenvolvimentista e industrializante transformou o Nordeste no mercado consumidor. Getúlio construiu estradas conectando São Paulo e Rio de Janeiro ao Nordeste para trazer a produção industrial de Rio e São Paulo para o Nordeste, baratear o custo de transporte e quebrou uma indústria que havia no Nordeste. A gente foi integrado enquanto mercado consumidor. Passamos por uma integração produtiva, o segundo PND fez a gente fornecedor de bens intermediários. Passamos por uma integração financeira, nos anos 90 privatizaram nossos bancos estaduais, compraram nossos bancos privados regionais, Econômico aqui na Bahia, Banorte em Pernambuco, ou seja, a gente perdeu completamente a autonomia do financiamento. A gente é totalmente dependente externamente. Quem é que pode financiar desenvolvimento no Nordeste? Ou é o governo federal, ou são multinacionais que vêm de fora para fazer isso, porque, como mostrou o colega aqui, os bancos privados na região, eles tiram liquidez da região, eles não trazem. Uma integração tecnológica, porque o padrão de consumo, né, se homogeneizou. Eu digo isso para os meus alunos. Eu digo, olha, se darem uma foto de vocês agora, ninguém vai saber de onde é essa sala de aula. Mas quando eu tinha a idade dele, se você tirasse uma foto, todo mundo sabia que aquela era uma sala de aula no Nordeste. Porque a gente se vestia diferente. Aí está na minha sala um bocado de aluno com boné de beisebol. Eu digo, a gente não tem time de beisebol, mas todo mundo no Nordeste usa o bonézinho de beisebol. Né? Cultura é fundamental para pensar uma estratégia de desenvolvimento. Quando a produção de confecções da China chegou no Brasil, o último lugar que ela conseguiu entrar foi no vestuário de meninas. Porque o tipo de roupa que minhas irmãs usavam, por exemplo, era um tipo de roupa que a China não sabia fazer.
porque ainda era muito forte a caracterização regional no vestuário das meninas. Não das mulheres adultas, não dos homens, não dos meninos. A gente já se vestia como americano. Mas o vestuário das meninas, sim. Hoje em dia, isso já acabou. Então, veja, a valorização da cultura também é uma forma de proteção da indústria local. Ok. A última integração é essa agora. A gente foi integrado do ponto de vista científico. Ok, tem uma série de indicadores que eu não tenho tempo de falar, que mostra que a gente avançou, mas a distância ainda é grande. Isso aqui é muito importante. Eu disse ontem que o BNDES é um ator que concentra a renda regionalmente. De 2002 a 2019, continua agora, só 7,6% dos recursos do BNDES foram direcionados ao Nordeste. É metade do nosso PIB, o que significa que o maior banco de desenvolvimento do Brasil e da América Latina concentra a renda regionalmente. Para ele ser neutro regionalmente, ele tinha que direcionar ao Nordeste 14%. Isso só aconteceu um ano na gestão do Luciano Coutinho. Um ano, acho que foi 2013, talvez, 2012. Ok. Sabe quanto de recurso para financiamento, para inovação do BNDES para o Nordeste ano passado? Zero. Não teve um centavo. Isso é culpa do BNDES? Uma parte é, mas não apenas. Tem que ter política para isso. Qual é o perfil da nossa indústria? Isso tem a ver. Ok. E aí eu vou para... Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu vou para a criação do GTDE. Nós tá bom, bora. Não tem, não, mas tá bom. Deve ser tinha. Obrigado. O GTDE, então, é o Grupo de Trabalho em Territorialização e Desenvolvimento Regional. Essas são as competências dele. Esse grupo de trabalho foi criado por pressão do consórcio, da Sudene e do Banco do Nordeste, porque ele não existia. Mas ainda não começou a trabalhar oficialmente. Fora do oficial, várias das coisas que eu estou colocando aqui é porque a gente está discutindo do lado de cá. Então, está ali o item 4, propor um sistema nacional de territorialização do desenvolvimento industrial, com câmaras técnicas, programas, instrumentos de política e instrumentos jurídicos para efetivação do processo de planejamento e execução da nova indústria Brasil de acordo com a diversidade e especificidades territoriais. É um sistema nacional para territorializar essa nova indústria. Para a gente não repetir o que fez na primeira industrialização do país. Para que a gente não precise aqui no Nordeste mais 60 anos brigando por Sudene, porque o Nordeste é importante, porque o Banco do Nordeste, pelo amor de Deus, mais 60 anos disso. Ok, vamos seguir. Então tem esse projeto dessa rede de ICTs. O objetivo, a Sudene que está à frente disso, junto com as universidades, é para um reposicionamento e inovação institucional da Sudene, mudar a natureza da Sudene na região, criação de ferramentas e mecanismos institucionais para aquele sistema nacional e tornar a comunidade de ciência, tecnologia e inovação um ator político institucional. Esse slide aqui tem uma reunião que se teve lá na Sudene com o superintendente. Ok, o que se espera do papel da rede? Integração regional dos atores do sistema de ciência e tecnologia, promover o desenvolvimento e a inovação, reduzir vulnerabilidade, várias coisas que a gente espera conseguir fazer através da rede, mas não ela sozinha. Aí eu vou agora para o território. Vamos pensar em industrialização do território. Pensar a rede urbana é fundamental, porque é nessa rede urbana que as mercadorias, as pessoas, os serviços, os conhecimentos fluem. E é aí que a gente vai para a questão tanto da territorialização da política industrial, quanto o risco de desintegração territorial. Temos 3 eixos principais históricos: Recife, Fortaleza e Salvador. Isso aqui é um trabalho do IBGE, do REGIC, que mostra a rede que tem Recife como polo, que vai até o Rio Grande do Norte e até Sergipe, passando por Alagoas, repercute em Petrolina e de Petrolina ao norte da Bahia. Segunda rede tem Fortaleza como eixo, abrange Piauí e o Maranhão, esses 3 estados. E a última rede, que tem Salvador como polo e que está circunscrita ao próprio estado da Bahia, mas a Bahia é metade do Nordeste.
Então, às vezes, dizem, mas a rede de Salvador só impacta a Bahia. Mas a Bahia é metade da região Nordeste. Então. Ok. Quando você se afasta um pouquinho mais desse mapa, você percebe como serviços, de forma geral, serviços às empresas, principalmente, a área financeira e de comércio, como ela está concentrada no litoral ali setentrional do Nordeste, um pouco ali ao norte, com Fortaleza e as outras capitais, e mais aqui à esquerda. Aqui é serviços, em geral, aqui serviços financeiros e aqui comércio. E isso daqui é o problema. Isso aqui é estudo do IBGE. Vou ter que passar por isso aqui, porque essa informação é excessiva. Para cá. A gente recortou o Nordeste em 6 partes. Ok? Parte 1 tem Fortaleza com o polo. Eu não preciso ir lá, né? Eu tenho aqui o existe. Aqui, Fortaleza, a rede de Fortaleza, Recife, Salvador. Só que o Nordeste 4, 5 e 6, ele cada vez menos se conecta com o Nordeste do Leste e cada vez se conecta mais com o Centro-Oeste, o Sudeste e o Norte. E isso é um risco, uma Matopiba. Isso é um risco de desintegração territorial. As similaridades sociais, políticas, econômicas, as relações de ciência e tecnologia são para as universidades, para o lado de lá, que os estudantes se voltam. Entendeu? É para uma cultura que não é a do Nordeste que aquela população está se voltando. Então não se espantem se surgir em algum momento um deputado, um senador propondo criar o estado da Bahia do Oeste, do Maranhão do Sul. Já teve. Estado de São Francisco. Ou do Matopiba mesmo. Ou o estado do Matopiba, só que para colocar ele no Centro-Oeste. Esse recalcado sempre retorna. E o que isso significa? Que o Nordeste perde peso populacional, perde bancada de deputado federal. O nosso peso no Senado, que é 1/3 do Senado, deixa de ser, porque se você cria mais estados, tem mais senadores. Então a gente perde relevância econômica, demográfica e política. E a gente não pode perder isso. A gente não pode. Então a gente tem que integrar esse território, que a gente está deixando, deixa eles lá, estão crescendo e tal. Não pode. A realidade é dinâmica, as coisas se transformam, então a gente tem que estar ligado nisso. Então é preciso integrar esse território. Ok, vamos seguir. Ali todas as 3 redes juntas e a rede de cá, a do Centro-Oeste, para a gente ver que tem um vazio ali no meio, né? E que ou a gente completa aquele círculo ali, ou ele vai para o outro lado. É a interseção entre o outro. Vamos seguir. Então, tem uma série, eu vou ter que ir, não vai dar para eu ia apresentar. O algoritmo banqueou você. Ele entendeu que era. Não, então vamos Sabia sair. que foi muito que quer fazer isso. Eu ia apresentar ali algumas das coisas que a gente tem discutido nesse grupo, que tem Banco Nordeste, Consórcio, Sudene e universidades, como propostas para serem colocadas para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Microfone que está gravando. Desculpa, eu esqueci. Propostas que estão sendo colocadas para o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial e para o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. São 3 eixos de propostas, um eixo político-institucional, um eixo econômico inovativo e um eixo socioambiental. Nesse econômico inovativo tem a discussão do padrão de especialização produtiva, de quais as rotas tecnológicas que a gente vai priorizar e quais são as fontes de financiamento para esse esforço e da formação de novas redes urbanas para conectar essa região para esse novo perfil. Aí é um desenhozinho que a gente tenta fazer. Aí, em termos de complexos industriais, de forma coerente com o que a política industrial está pensando, a gente trabalhou saúde, educação, habitabilidade, segurança alimentar e energia como os complexos econômicos industriais. Porque quem já se aproximou do conceito de complexo econômico industrial, particularmente da saúde,
Ele é formado pelos serviços, onde está o SUS, mas também pela indústria farmacêutica, a indústria de biotecnologia, a indústria de equipamentos hospitalares, em clínicas e laboratórios. E é um complexo não apenas do ponto de vista produtivo. Ele gera emprego e renda que absorve a sua própria produção. Então ele retroalimenta o próprio complexo, né? E essa preocupação é que a gente tem que ter. Não vai dar para discutir isso. Isso aqui também não. Eu só vou... Isso tudo a gente está discutindo lá, gente. E aí eu ia falar sobre qual indústria, mas já foi falado muito melhor do que eu. Eu só queria mostrar algumas coisas. Que essa indústria dentro do Nordeste, ela se concentrou, Pernambuco e Bahia. Dessa linha aqui para a direita está o crescimento da indústria, daqui para a esquerda o decaimento da indústria dentro da região. Isso daqui é a indústria do Nordeste em 3 tempos. A gente cresceu de 2004 a 2008, estagnou de 2009 a 2014 e desceu ladeira de lá para cá. A indústria do Nordeste hoje é do tamanho que era em 2002, gente. Para a gente ter uma ideia do tamanho da destruição que aconteceu aqui. Mas aí esses números desnecessários, e aí eu encerro. Obrigado, gente.